Andrés, obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo. Teremos também o palestrante Paulo César do Nascimento Salvador. Ele é pesquisador na área de fisiologia do exercício, com doutorado concluído em 2018 pela Universidade Federal de Santa Catarina, realizado então em parceria com a Universidade de Onidi, que se localiza na Itália. Está realizando um pós-doc na UFSC com o tema sobre mecanismos fisiológicos para explicar, então, a eficiência metabólica e mecânica durante o ciclismo em diferentes intensidades. Como professor, já atuou como substituto na UFSC e atualmente integra aqui o corpo docente da Uniaselv, nos cursos da área da saúde e de educação física. Ele vai abordar, então, a importância da atividade física na saúde e bem-estar. Paulo, seja muito bem-vindo e obrigada por compartilhar seus saberes aqui conosco hoje. E o microfone, Paulo, vamos lá. Boa noite a todos, boa noite Patrícia, Andréas, Klaus, boa noite aos nossos amigos, ouvintes. É um prazer estar com vocês todos aqui. O que eu gostaria de falar para vocês, então nós estamos falando sobre qualidade de vida e as diferentes percepções do mundo. Então eu trouxe para vocês aqui uma visão de mundo, né? Nós podemos pensar em várias percepções de mundo, mas uma das visões de mundo que nós temos é a questão do que está ocorrendo no mundo hoje, enquanto ao sedentarismo e quanto à obesidade, níveis de sedentarismo e de obesidade. O que eu queria colocar para vocês é o seguinte, eu gostaria de colocar para vocês, só um momento que eu vou passar os slides aqui. Agora acho que vocês já estão podendo observar meus slides. Então, o que eu gostaria de colocar para vocês é quanto ao sedentarismo e obesidade e as causas de morte. Então, rapidamente, vamos dar uma olhada nas principais causas de morte. Nós temos uma estatística de 2017 aqui, trazendo que as doenças cardiovasculares mataram pelo menos quase 18 mil milhões de pessoas no mundo em 2017. Essa estatística, ela não é muito diferente quando nós pensamos a nível de Brasil. Então, quando nós pensamos a nível de Brasil, o que mais mata no Brasil também são doenças cardiovasculares, e aí eu trago para vocês que nós temos aqui nesse top 10 as doenças a nível respiratório, e ainda coloco para vocês aqui a questão do diabetes aqui, que também aparece nesse top 10. Nessa questão de percepção de mundo, então, nós trazemos aqui, então, qual é a sua percepção de mundo, O que eu acho do mundo, Então, falei para vocês alguns números, queria colocar aqui para vocês a questão do coronavírus, números do coronavírus, estatística de ontem, Então, mais de 40 milhões de casos e em torno de 1 milhão e 120 mil mortes aí no mundo, ontem. E no Brasil nós tivemos aí chegando a mais de 153 mil pessoas morrendo de coronavírus. É um número assustador, obviamente, não vou entrar na questão do coronavírus, é um número que assusta, é um número preocupante. Nós passamos um ano de pandemia, um ano de muitas preocupações, de muitas mudanças, mas vejam quanto aos números de morte de doenças cardiovasculares, morte de diabetes, por exemplo, só no Brasil em 2017 morreram mais de 50 mil pessoas com diabetes, então como uma das causas de morte, Então ainda nisso, eu trago uma estatística um pouquinho mais recente aqui de 2019, e aí vocês podem ver que a doença cardiovascular continua sendo a que mais mata no mundo, e aí tem outras doenças, o termo stroke em inglês aqui é acidente vascular cerebral, e eu trago a preocupação do diabetes subindo no ranking, doenças aqui, COPD é doença de obstrução crônica pulmonar, então algumas doenças que trazem aí muita preocupação para nós. Por que eu estou falando dessas doenças? Porque são doenças que são não transmissíveis, doenças que nós adquirimos e desenvolvemos por causa do nosso hábito e do nosso estilo de vida. Então, nós podemos olhar aqui nos fatores de risco que causam essas doenças. Então, deem uma olhada. Aqui, o índice de massa corporal alto e a pressão alta são os principais fatores que levam a esse tipo de doença, esse tipo de morte, ou essa morbidade. E aí entra o diabetes também, colesterol, nessa estatística aí. Então, nessa questão de percepção de mundo, o que eu gostaria de colocar para vocês, realmente é essa preocupação que nós temos hoje com o sedentarismo e com a obesidade. Só para vocês terem uma ideia, uma a cada três pessoas no mundo são obesas hoje. E 1 a cada 2 são sedentários. Essa estatística é verdadeira e válida para o Brasil também.
Eu acho que chega um pouquinho dessa questão da preocupação, da percepção de mundo nessa questão de sedentarismo e obesidade, mas vamos pensar então na percepção de qualidade de vida. E o que é qualidade de vida para você? Qual a nossa percepção de qualidade de vida? Eu coloco para vocês agora aqui nesse slide é que vocês precisam imaginar a qualidade de vida como algo multifacetado, com vários fatores, né? É algo global, né? E nós temos diferentes fatores aí, como a saúde profissional, a saúde física, a saúde social, emocional, mental, espiritual, todos esses fatores entram na questão da qualidade de vida. E né, nós temos o nosso organismo, ele é formado por células, trilhões de células, tecidos, órgãos, sistemas, e o nosso organismo ele precisa funcionar em harmonia. É um universo em si o nosso organismo, e tudo precisa estar funcionando bem. Se uma parte não estiver funcionando bem, a outra também não vai, né? Queria colocar para vocês ainda a questão aqui, eu trouxe o exemplo da cidade de Loma Linda. Se vocês não sabem ou não ouviram sobre a cidade de Loma Linda, pesquisem depois aí. A cidade de Loma Linda, ela está entre uma das 5 cidades mais longevas do mundo, então, onde as pessoas vivem mais, né? E chamado de Blue Zones, né? Essas 5 cidades no mundo, então, né? Eu trago o mapa aqui, o mundo mostrando, então, quais são as cidades, né? E a cidade de Loma Linda, né? Eles dizem que a maioria das pessoas que vivem lá acreditam, têm a crença de que o corpo delas é como um templo, elas têm que tratar o corpo como um templo. E eles acreditam, então, que precisam de um dia de descanso, eles pensam que precisam de uma alimentação saudável, ingerir alimentos crus, não processados, não industrializados, melhorar a ingestão desses alimentos, né, diminuir os industrializados, e também eles praticam atividade física sistematicamente, né? Então, a qualidade de vida, eu estou entrando no fator de qualidade de vida nesse sentido, pessoal. Indo mais à frente, que eu trago para vocês, que eu estou colocando nesse slide, agora a questão do pentáculo do bem-estar. O que seria esse pentáculo do bem-estar, proposto pelo professor Marcos Narra? Nós temos 5 pontos do pentáculo, né? Então, nós temos a nutrição, atividade física, comportamento preventivo, relacionamento social e controle do estresse. E entre esses fatores, eu vou entrar em cada um agora em detalhes, vocês podem pesquisar depois, e vocês conseguem encontrar essa ferramenta completa na internet, mas a nutrição, o que você está ingerindo, como você está cuidando da sua alimentação, né? Atividade física, o que você faz no seu lazer, em casa, qual é o seu trabalho, é ativo, é passivo, como você pratica exercício físico, comportamento preventivo, o que você ingere, se você fuma, se você ingere bebidas alcoólicas ou não, relacionamento social, você participa de alguma sociedade, de alguma entidade, como você se comporta diante das pessoas, e controle do estresse, né, que é algo muito importante na sociedade, principalmente nos nossos dias de hoje, e nesse ano que vivemos aí uma pandemia, passamos por tudo isso, por essas dificuldades, o estresse ficou muito alto, então nós precisamos ter esse controle, né? Então eu sugiro que vocês procurem na literatura esse pentáculo de bem-estar, assim, ó, vou mudar de vida, vou mudar meu hábito, meu estilo de vida. Então, procure, aplique esse pentáculo do bem-estar com você. É uma ferramenta fácil, é um questionário. Então, aplique hoje, aplique daqui a 2 meses, 3 meses que você está mudando um hábito, um estilo de vida, e aplique daqui a 6 meses, 1 ano, você vai ver as mudanças que vão ocorrer em você. Pensando no teu organismo, pensando na tua vida como um todo, como algo global, como um universo em você mesmo. Eu coloco agora para vocês, pessoal, ainda nessa questão de percepções de qualidade de vida, o que eu queria trazer aqui é o seguinte, como se fosse uma pirâmide, um tripé, né? Então, nós temos as nossas atividades do dia a dia, né? Nós temos a nossa questão do sono, a qualidade do sono e a motivação, os aspectos emocionais. Então, o que eu quero colocar com isso, né? Então, nós precisamos cuidar desses 3 fatores, dessas 3 pontas, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado. Aí o exercício físico vai melhorar tudo isso? Vai melhorar. O exercício físico tem benefícios fisiológicos, tem benefícios emocionais. Melhora a emoção? Melhora. Por que vai melhorar a minha motivação? Por que eu vou ficar mais feliz fazendo exercício físico? Porque tem mudanças fisiológicas no teu corpo, tem, né, mudanças hormonais, como, por exemplo, as endorfinas, a famosa liberação de endorfina, controle das catecolaminas, né? Nós temos melhoras aí das nossas atividades diárias, de trabalho, de estudos, de lazer. Por quê? Porque nós temos várias mudanças fisiológicas que acarretam a isso. Você vai se sentir melhor, se você vai estar mais motivado, mais feliz, você vai ter também mudanças fisiológicas que vão acarretar a uma melhor qualidade de trabalho. Seja o trabalho mais ativo, seja o trabalho mais passivo, como é o caso de quem trabalha muito tempo sentado, que é o meu caso, por exemplo, na frente de uma tela, que é um problema muito grande da sociedade nos dias de hoje, mas nós temos que melhorar essas qualidades.
E aí a questão da qualidade do sono. Ah, vou dormir melhor? Sim, você vai dormir melhor. Então eu trago alguns exemplos, só estou trazendo o próximo slide aqui como um exemplo, né, de uma mudança fisiológica que ocorre no corpo, né, dos seres humanos, que é uma proteína chamada BDNF, vocês podem pesquisar depois sobre a proteína, mas essa proteína e a proteína IGF-1, que também acarreta em produção da BDNF, a IGF-1 faz o quê? Ajuda na recomposição do teu músculo, a produção de proteínas. E a BDNF, ela age no cérebro. Então, como que ela age? Ela age com o exercício físico, melhora a produção, né? Tem até uma citação, um artigo no slide que vocês podem depois pesquisar e dar uma olhada nesse artigo, se vocês tiverem interesse, né? Um artigo bem recente falando sobre atividade física, melatonina e essa BDNF. O que é a melatonina? A melatonina também, né, é um pseudo-hormônio aí que é produzido no cérebro e controla a qualidade do sono, ele controla o nosso ciclo diário. Né? E se você tem uma melhor produção de melatonina, você tem uma melhor qualidade de sono. Né? Então, atividade física, resumindo, pessoal, atividade física vai melhorar, vai fazer você dormir melhor, vai fazer você se sentir melhor e vai fazer o que a BDNF também faz? Melhora a tua capacidade de aprendizagem e retenção de informação. Se melhora isso, é óbvio que vai melhorar a tua qualidade nos estudos e no trabalho. Se melhora tua capacidade de memória e tua capacidade de reter essa informação e de aprendizagem, você vai melhorar a tua qualidade no trabalho e nos estudos. O que eu quero trazer ainda para vocês, quanto a questões de benefícios do exercício físico, eu trago a questão da saúde respiratória. Eu coloquei para vocês que um dos top 10 lá de mortes é a questão das infecções respiratórias, doenças ligadas ao sistema respiratório. Então, nós sabemos que o nosso sistema respiratório, cardiorrespiratório, é muito importante. Por quê? Porque ele, né, controla a entrada do oxigênio, a entrada do ar para o teu organismo, que é super importante para a tua vida. Mas o que eu trago para vocês aqui ainda? Eu queria mostrar para vocês rapidamente, porque nosso tempo é curto, né? Mas nesse slide aqui são dados do meu doutorado mesmo, então são dados próprios aí de um estudo que eu produzi, mas o que eu estou colocando para vocês aqui? É o seguinte, nesse gráfico, eu estou colocando aqui, pessoal, eu vou dar um zoom de novo no gráfico para vocês visualizarem melhor. Então, eu tenho aqui, ó, homens e mulheres e a capacidade pulmonar deles. Então, observe o seguinte, tem diferença entre homens e mulheres? Tem, né? As mulheres acabam, durante o exercício aqui, a progressão do exercício em percentual do máximo, no eixo X, e a progressão da capacidade de ventilação pulmonar no eixo Y, tá? Então, as mulheres acabam chegando em percentuais mais altos conforme o exercício aumenta, né? A intensidade do exercício aumenta, e homens captam muito mais oxigênio do que as mulheres. Mas o que eu queria chamar a atenção realmente aqui, ó, é esse 12% aqui, pessoal. Então, vou até colocar a canetinha aqui, ó, chamar a atenção para vocês. O 12%, o que significa isso? Em repouso, nós utilizamos muito pouco da nossa capacidade respiratória. Nós utilizamos muito pouco. Então, quando você está em repouso, quando você passa muita parte do teu dia no comportamento sedentário, sentado, enfim, sem fazer atividade física, você utiliza muito pouco do teu sistema respiratório. Você consome muito pouco oxigênio, exige muito pouco do sistema. E isso acarreta que nós acabamos tendo várias infecções respiratórias, doenças respiratórias, mas quando sentimos essas doenças, muitas vezes já é tarde demais, muitas vezes já é difícil de tratar. Então é preciso fazer exercício físico para exigir desse sistema, fazer exercício físico em intensidades moderadas a altas, para que teu sistema trabalhe mais, para que você use todo o teu sistema cardiorrespiratório e utilize realmente os pulmões. Eu estou trazendo rapidamente só algumas questões, pessoal, então a minha fala final para vocês é o seguinte, façam atividade física, façam exercício físico, planejem, coloquem algo sistemático na vida de vocês. A recomendação a nível mundial de World Health Organization, a Organização Mundial da Saúde, é que você faça pelo menos 150 minutos semanais de atividade moderada, e isso dá 5 vezes por semana, 30 minutos por dia, né? Ou exercícios intensos pode ser um menor tempo, mas faça exercício físico, procure fazer algo que você goste, faça algo que te traga prazer, que te traga felicidade, que te deixe feliz. Se você gosta de correr, corra, se você gosta de pedalar, pedale, se você gosta de nadar, praticar esportes, caminhada, passear com os cachorros, mas torne tua vida cada vez mais ativa, deixe o teu dia mais ativo, mude o seu hábito, o seu estilo de vida, isso é muito importante nos dias de hoje, pessoal. Então, procure fazer algo que você gosta, vá gradualmente aumentando
o exercício, a quantidade, a intensidade, comece devagar e vá devagar, melhore a qualidade do exercício com o tempo. Invista em vocês, invistam dinheiro realmente. Nós estávamos aqui com o professor falando né, das nossas economias de investimentos, né? Então, uma das questões é investirmos em nós mesmos, nós gastamos, como o próprio professor colocou, tantas coisas que nós gastamos, e gastamos dinheiro, né, de diferentes maneiras, às vezes não economizamos, não investimos, mas a melhor coisa é vocês investirem em vocês mesmos, invistam em vocês. E a última coisa que eu queria trazer para vocês nessa noite é a frase de uma professora que foi minha professora de fisiologia do exercício ainda na graduação, alguns anos atrás, e ela falava que o organismo humano ele é econômico e eficiente. O organismo é econômico e eficiente, o que isso significa? Se você ingerir muita caloria, se você ingerir muita gordura, por exemplo, o teu organismo vai pegar e vai acumular essa gordura, porque ele acredita que precisa ser econômico, ele precisa guardar em algum lugar. Mas ele vai ser eficiente, ele vai achar as melhores maneiras de utilizar essa gordura, ou utilizar para produzir energia se você estiver precisando. Então, o organismo ele é econômico e eficiente. Você é uma obra-prima, você foi criado de uma maneira magnífica, você é algo magnífico, o universo em si mesmo, como eu disse anteriormente. Então, cuide de você, cuide do seu organismo, cuide desse dom que você tem, desse algo precioso que você tem. Ok, pessoal, é isso que eu gostaria de deixar para vocês, essa foi a minha mensagem. E não consegui acompanhar o chat aqui enquanto estava conversando, então acredito que talvez nós tenhamos alguma interação agora com o chat aí. Foi um prazer estar com vocês essa noite. Prazer é todo nosso, Paulo. Muito obrigada pelas suas excelentes contribuições. O chat aqui continua bombando. Nós temos perguntas, sim, para o Andrés, para o Klaus e para você, Paulo. Estamos com o nosso tempo já esgotado, mas eu vou só rapidamente aqui, vou direcionar uma pergunta primeiramente para o Andrés. Andrés, a Ana perguntou a você, poderia explanar rapidamente sobre a qualidade de vida, né? É bem importante esse tema aqui que ela trouxe, porque nas diferentes percepções de mundo, a respeito do cuidado com as crianças, você percebeu alguma diferença? Muito rapidamente, Andrés, que nós temos mais 2 perguntas. Sim, a qualidade de vida em respeito das crianças aqui no Brasil é muito grande. Aqui as crianças são muito bem respeitadas, as famílias prezam muito as famílias, em crianças. Não é a cultura de Europa. Na Alemanha, as crianças não são tão tão amoroso recebido como aqui no Brasil, né? Já na Itália, claro, Itália e os países do Sul, né? Que é a minha percepção, as crianças também são muito valorizadas, né? Eles são valorizados acima de tudo, né? Aqui no Brasil, as crianças, Dia das Crianças, os presentes. Eu estava impressionado da quantidade de presentes, como as crianças são preenchidas de amor dos países, das familiares, dos amigos. E isso é uma coisa, eu acho que cultural, né? É uma coisa da sociedade mesmo, né? Já na Ásia também. Na Ásia eles também adoram as crianças, né? Isso é uma coisa que depende um pouquinho da cultura, na minha percepção. Obrigada, Andrés. E vamos então para a pergunta ao Klaus. O Cássio questiona que ele gostaria de saber se você, Klaus, enxerga que a indústria midiática, né, como sendo responsável por essa alienação, induzindo a população, então, ao consumo desnecessário. Rapidamente, Klaus. Sim, com certeza a propaganda faz a sua parte aqui. E a gente vê muito as comparações. Eu acredito que assim que você se compara com outras pessoas, você entra numa certa pressão de também querer o mesmo carro, um carro melhor, ou a mesma viagem como o vizinho. Então, a tranquilidade da vida e financeira faz simplesmente de se desvincular desta competição boba e simplesmente ver a sua vida, ver o que deixa você feliz e não viver pelas exigências da sociedade, que a sociedade espera que você faça ou não faça. Então, com certeza, a propaganda tem um efeito muito grande
sobre as pessoas, isso no mundo inteiro. Eu acho que a força é de se desvincular e viver a sua vida. Muito obrigada, Klaus, pelas suas contribuições também. E agora eu direciono a pergunta para o Paulo. Paulo, na verdade, o que ela queria saber, a Ana, é a respeito, então, do nome que você comentou a respeito de uma cidade, como exemplo, né? Citou como um exemplo. Qual o nome dessa cidade, por gentileza? É a cidade de Loma Linda, Patrícia. É uma das 5 cidades da chamada Blue Zone, que são as 5 cidades com maior índice de longevidade, né? As pessoas em Loma Linda normalmente vivem mais de 100 anos lá. Nossa, é bem comum. Tem um documentário na internet bem interessante, para quem quiser pesquisar e assistir depois, é bem interessante assistir sobre a cidade. Vamos anotar ali para pesquisar depois. Muito obrigada, Paulo. Eu agradeço agora a todos pelas contribuições e aí pelo tempo disponibilizado aqui conosco. Eu tenho certeza, porque esse chat bombou bastante, que todos gostaram muito. E muito obrigada, Valéria também está ali, ó, fazendo a sua interpretação, favorecendo a nossa inclusão. Andrés, parabéns. Paulo, parabéns. Klaus, parabéns. Vocês foram excelentes. Muito obrigada a todos, tenham todos uma excelente noite. Obrigada.